Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de direito tributário e hoje eu quero falar sobre imunidade tributária, que é um tema que eu considero extremamente relevante do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, porque envolve a própria ideia do que podemos tributar, do que a Constituição Federal nos reservou de âmbito espacial para a tributação. A gente sabe que na imunidade tributária, considerando uma questão prática mesmo, não há tributação, não há o exercício do poder tributário. Em grosso modo, não há recolhimento de tributo em virtude de uma entidade, de uma situação que envolve imunidade tributária. Existem divergências doutrinárias de como qualificar, como classificar, como conceitualizar imunidade tributária, principalmente como justificar a imunidade tributária, já que algumas pessoas, alguns entes que são imunes não pagarão os impostos devidos, em alguns casos até contribuições sociais devidas, como por exemplo, entidades de assistência social não vão pagar contribuições sociais se elas atenderem determinados pressupostos no Código Tributário Nacional, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, a imunidade, na verdade, é, para alguns autores, a não incidência, ou seja, não incidência de tributo constitucionalmente qualificada, porque essa não incidência está prevista na Constituição. E aqui cabe uma crítica, porque se toda não incidência prevista na Constituição seria imunidade, não só trazida pelo poder constituinte originário, mas também pelo poder constituinte derivado, então qualquer alteração por emenda constitucional que coloque uma não incidência na Constituição poderia gerar uma imunidade, ainda que essa imunidade fosse injusta, porque o critério dessa não incidência constitucionalmente qualificada é apenas topográfico. Está na Constituição, é imunidade. Está na lei, é isenção. Então esse não é um critério científico, porque parte do pressuposto do critério da onde está elencada aquela situação. O professor Ricardo Lobo Torres tem um outro critério para se valer do que é imunidade e do que é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Ele utiliza o critério dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, porque ele entende que algumas liberdades estão pressupostas à própria organização do sistema constitucional. Então, liberdade religiosa, liberdade de expressão, algumas liberdades lá previstas na Constituição vieram antes da própria fundamentação do sistema jurídico, seriam liberdades prévias à nossa constitucionalização, à nossa situação jurídica aqui constitucional. Então, por conta disso, o Estado, enquanto legitimado a tributar, não poderia incidir nessas liberdades. E não necessariamente as liberdades, e aí a imunidade estaria relacionada apenas àquelas que estão expressas na Constituição. Mas existem outras que decorrem do próprio sistema constitucional. Por exemplo, o mínimo existencial. Não há possibilidade de tributação do mínimo existencial. Então, o mínimo existencial teria aí uma imunidade implícita, porque decorre também, e aí uma outra justificativa para a imunidade, decorre também da capacidade contributiva, do princípio da capacidade contributiva, justificaria não tributar aquele mínimo de subsistência do indivíduo. Então, para certos autores, e aí eu citei aqui o Ricardo Lobo Torres, imunidade tributária não estaria ligada apenas à colocação topográfica na Constituição, mas também teria que ter um qualificativo a mais, que seria ser aí portador de um direito humano, de uns direitos fundamentais que ele acaba igualando. Então isso seria imunidade. E na prática a gente vê discussões de imunidade o tempo todo. Por exemplo, a própria discussão se a entidade de assistência social poderia ou não, em que condições ela seria imune, gozaria do benefício da imunidade relacionada às contribuições sociais, por exemplo, contribuições previdenciárias previstas lá no artigo 195, parágrafo 7 do STF, já decidiu essa questão, dizendo que
os requisitos materiais para a fruição da imunidade tributária naquelas situações devem estar presentes no Código Tributário Nacional. Ou seja, uma lei ordinária não poderia prever um requisito material para imunidade tributária, para o gozo da imunidade tributária dessas entidades de assistência social. Por quê? E aqui, de um ponto de vista teórico, eu nem vou entrar no mérito da questão do STF, mas também do ponto de vista teórico, isso parte do pressuposto de considerar a imunidade tributária como uma limitação da competência tributária, ou seja, do poder tributário. Então, essa vinculação entre imunidade tributária de um lado e competência tributária do outro acaba gerando uma restrição ao próprio conceito de imunidade, que é muito maior do que uma relação com a competência tributária. Imunidade tributária tem a ver com liberdades, com o poder de existir. E isso é que a doutrina mais ligada aí aos direitos humanos prevê imunidade tributária como uma não incidência, e aí constitucionalmente qualificada, mas qualificada também pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais. Partindo dessa premissa, diversas discussões e reflexões podem ser aventadas, por exemplo, levantadas aí, a própria discussão se pode tributar livro ou se não pode, embora isso já tenha sido decidido até a questão do livro eletrônico, mas com as reformas tributárias aí, volta e meia, essas questões são levantadas. Há pouco tempo aí o pessoal está discutindo se a reforma tributária vai acabar fazendo com que o livro passe a ser tributado, livro que foi tido pela doutrina e pela jurisprudência baseado nessa não incidência constitucionalmente qualificada, ou seja, na questão apenas topográfica, como um bem imune, né? Em que pese aí uma tributação módica em cima do livro talvez não fosse abalar a liberdade de expressão de ninguém, tanto por conta de que hoje as pessoas realizam a sua liberdade de expressão de uma forma muito vigorosa por meio de redes sociais. Mas fica aqui um critério, eu não estou firmando nenhuma posição a favor ou contra a tributação do livro, na verdade estou aqui querendo com você fazer reflexões sobre imunidade tributária, o que realmente a Constituição quis garantir com a não tributação de determinados âmbitos espaciais, determinadas circunstâncias, determinadas coisas, determinados elementos elencados lá na Constituição. Eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.